Bendito seja o nome do Senhor. Pesquisas têm revelado que pessoas no mundo não apenas morrem subnutridas ou desnutridas, morrem de fome, mas há muita gente também adoecendo e morrendo por conta de uma alimentação inadequada ou excesso de alimento. E quanto à vida cristã, à vida espiritual, do que você tem se alimentado? Como tem sido essa sua alimentação espiritual? Com esse tema, estou com você, você está comigo, nós estamos juntos aqui no canal da Esperança e começa agora Além dos Fatos. E logo do início, compartilhando abraços com os nossos queridos amigos. Começo aqui com a irmã Antonieta Cardoso, de Camaçari, na Bahia. Grande abraço, querida irmã Antonieta. A Ana Lima, produtora do Além dos Fatos, lhe manda um beijinho também. Bênçãos de Deus sobre a senhora e sobre a sua família. Abraços também para Maria Goulart Locks, de Forquilinha, em Santa Catarina. Também para Priscila Aparecida da Silva, que é de Sertânia, no Pernambuco. E ainda Sueli Anser, da Alemanha. Olha aí, um abraço para aqueles que nos acompanham da Alemanha, além da Sueli Anser. E você que está em algum dos outros países aí da Europa, nos dando o privilégio da sua companhia. Abraço também para o Menezes Joaquim, de Angola. E esse abraço se estende a todos os angolanos, todos os africanos, gente de não só de Angola, mas também de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, de Cabo Verde e outros países da África que nos acompanham. E você, se está nos acompanhando talvez da Ásia, da Oceania ou aqui das Américas, América do Sul, América Central, América do Norte, seja onde for, muito obrigado por sua companhia. Obrigado porque você nos dá o privilégio da sua audiência. Porque dentre tantas outras opções de TV, você escolhe estar com a gente, escolhe estar com a Novo Tempo. E o nosso convite para você é que você interaja sempre conosco através das nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos, ou então através do nosso Instagram. E uma outra opção excelente de você interagir conosco é através do YouTube. Você pode inscrever-se em nosso canal e sempre que colocarmos um novo vídeo você será informado, poderá rever os nossos programas e compartilhá-los também com os nossos amigos. Presente para você, eu volto com a revista Verdades para o Tempo do Fim. Esse material lindo que foi preparado pela Escola Bíblica da Rede Novo Tempo de Comunicação. Esta revista é um maravilhoso estudo bíblico, apresentando 16 importantes temas do livro sagrado. A linguagem é fácil, acessível, compreensível. Eu não tenho dúvida de que você será muito abençoado estudando esse material. Se desejar ter a revista, é só pedir. Entre no blog do nosso programa, preencha o seu cadastro e a revista chegará em suas mãos. Ou então você pede pelo telefone, ligando em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Presente para você, tá bem? Peça que a gente lhe manda. E aí, como é que está a sua alimentação? Você tem se alimentado de fast food, que significa comida rápida, não é? Você tem feito esses lanches aí rápidos, apressados, ou você se alimenta com calma, com tranquilidade. E outra, você seleciona os alimentos que come ou come qualquer coisa. A Ana Lima preparou uma matéria para você. Que o brasileiro anda sempre correndo, isso todo mundo concorda. Seja para o trabalho, para a escola, até para descansar, queremos agilidade. E na hora de comer não é diferente. Foi o que comprovaram as estatísticas sobre a alimentação no Brasil de uma pesquisa espanhola. Estamos no 4º lugar no ranking de países que mais consomem fast food no mundo. Ficamos atrás apenas dos criadores deles, os americanos, a China e o Japão.
Segundo os estudos, o Brasil gastou mais de 53 bilhões de reais só em fast food no ano de 2014, época em que a pesquisa foi realizada. Isso equivale a mais ou menos R$ 265 por pessoa nas grandes redes de lanche que você conhece só pelo símbolo, música da propaganda ou pelo sabor do molho especial. E apesar da rotina corrida ser a desculpa mais frequente entre os clientes brasileiros, motivos são que não faltam para consumir esse tipo de alimento rápido quase todos os dias. 5 vezes por semana. Eu não sei fazer hambúrguer com esse sabor em casa. Arroz, feijão, batata frita eu sei. Por isso é isso. O Ministério da Saúde apontou em uma recente pesquisa que a população brasileira já tem, em sua maioria, uma população adulta acima do peso. O colesterol alto atinge 1 em cada 5 brasileiros e doenças ligadas à má alimentação, como diabetes e hipertensão, estão entre as principais causas de morte no país. Impressionante, hein? Quantas pessoas que estão adoecendo e morrendo por aí, não por falta de alimento, mas por excesso de comida, né? Por comer demais. Isso é tremendo, isso é sério. Gente que, em vez de comer para viver, vive para comer. E olha, quem geralmente come muito, come em excesso, via de regra, come mal, come qualquer coisa. Daí a razão de todos esses problemas. O alimento que deve ser para favorecer a saúde e a vida, no final contribui para a doença e para a morte. Isso é coisa muito séria. Mas antes da gente abrir a Bíblia e seguirmos com a reflexão na palavra do Senhor, eu quero orar com você, pedindo a orientação do nosso Pai Celestial. Ó Deus querido, por Tua graça eu te peço, Senhor, juntamente com todos aqueles que oram comigo, que o Senhor nos ilumine agora, para que Tua palavra seja alimento sólido, consistente, nutritivo, fortalecendo cada um de nós. Pedimos-te, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. A pergunta é essa: como você está quanto à sua alimentação no sentido espiritual, no sentido da sua vida cristã? Na correria do dia a dia, as pessoas não estão só no sentido físico, literal, se alimentando mal. Muitas vezes também no sentido espiritual, não é? A gente tem feito aí fast food no sentido espiritual. Você sabe que há pessoas que chegam a pensar assim, que se elas deixarem a Bíblia dentro de casa, se elas tiverem uma Bíblia dentro de casa, e de preferência a Bíblia estiver aberta sobre uma mesa, um estante, talvez no Salmo 23, Salmo 91, aí está tudo certo. A casa está abençoada, a pessoa se sente abençoada, a sua família está protegida, mas isso não é assim, não é? Outras pessoas chegam até a ler a Bíblia, mas leem um versinho ou outro assim, de forma muito corrida, e depois fazem aquela oração repetitiva e pronto, já considera que está tudo certo, está espiritualmente falando bem alimentada, mas, desculpe-me decepcioná-lo, isso é só um lanchinho. Esse lanchinho aí, muito rápido, não alimenta o quanto você e eu, nós precisamos ser alimentados na vida espiritual. A gente precisa de muito mais do que isso, não é? E há aqueles também que vão à igreja uma vez por semana, pelo menos. E isso é uma prática muito boa, não é? Participam de um culto, e existem igrejas em que os cultos são assim, bem longos, bem demorados e bastante intensos. Eu não sei se você frequenta uma igreja assim, aquele louvor longo, parece que não vai terminar mais, e senta, levanta, e bate palma, mexe para cá, mexe para lá, vira, e levanta as mãos, e canta, e um instrumento, e às vezes um som muito alto, e bastante louvor. Depois vem uma corrente de oração. Uma semana é uma ênfase, na outra semana já é outra, e tem ali um símbolo, e enfim, um corredor para você passar, dezenas de pastores lhe abençoando, e aquelas orações que são longas, que muitas vezes são gritadas, são assim impositivas. Aquele que ora determina que todas as pessoas sejam curadas, sejam libertadas, prosperem,
e fica assim um culto muito forte, muito intenso. Mas sabe uma coisa muito triste que tem acontecido em muitas igrejas cristãs hoje? É que não há um estudo sério da palavra de Deus durante o culto. A palavra de Deus não está no centro do culto, da adoração, buscando a Deus, procurando compreender a vontade do Senhor. E as pessoas que participam desse culto, elas até saem assim, satisfeitas, com aquela sensação de que estão plenas, estão cheias no sentido espiritual. Mas olha, se não há um estudo sério da palavra de Deus, então, ainda que as pessoas se sintam naquele momento satisfeitas, em realidade elas não estão bem alimentadas, elas não estão bem nutridas. É o efeito que esses lanches, não é? O fast food faz no nosso organismo. É um efeito passageiro. Há aqueles outros que frequentam não só um culto ou dois durante a semana, mas vários cultos quase que todo dia, né? São assíduos às reuniões, comem muito, mas comem mal, porque o alimento que lhes é servido é sem qualidade, é pouco nutritivo. Isso me faz lembrar um texto que está no profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. Quando o Senhor, com muita tristeza, referindo-se ao seu povo no passado, o antigo Israel, Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Veja, essas reuniões espirituais, ainda que elas sejam fervorosas, que elas sejam intensas, ainda que haja muito louvor, muitas orações, e mesmo que a Bíblia seja aberta e um verso ou outro seja mencionado, mas se não há um estudo sério, profundo e sincero das Escrituras Sagradas, então torna-se uma reunião de pouco valor nutritivo no sentido espiritual. E, lamentavelmente, o povo é destruído porque lhe falta conhecimento de Deus, da sua palavra, da sua vontade. Como não está bem alimentado, cai com facilidade. E outra coisa muito séria, você sabe, quanto mais as pessoas são ignorantes, mais facilmente elas são manipuladas. Há muitos líderes religiosos por aí que eles não têm intenção de ensinar a Bíblia de forma profunda e verdadeira para o povo, para o seu povo, porque infelizmente a realidade é essa. Um povo ignorante é facilmente manipulado e como alguns têm segundas intenções, eles não têm esse propósito de ensinar a verdade bíblica para os membros das suas igrejas. Infelizmente, há muitos líderes, e eu sei que tem muita gente me assistindo agora que exerce função de liderança na igreja. Há muitos líderes que estão preocupados com um culto que agrade os membros, os frequentadores das reuniões. Eu quero dizer para você que o culto não deve ser apenas saboroso, mas ele precisa ser nutritivo. O culto não é para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus, para adorar a Deus. Culto não é show, não é espetáculo. O culto só tem sentido, não quando nós assistimos ao culto, mas quando nós participamos dele. Porque lembre-se disso, culto não é show, não é espetáculo. Culto é um ato de adoração a Deus. E olha, se você frequenta os cultos, mas inclusive não pratica o Evangelho, não vive o Evangelho no seu dia a dia, se você não compartilha a sua fé, você se torna um crente obeso por conta de uma vida cristã sedentária, uma vida cristã meramente teórica. Não basta frequentar os cultos e as reuniões, é preciso envolver-se na missão da igreja. É preciso comprometer-se com a prática e a pregação do Evangelho. Quando a gente está ali realizando um culto, seja em nossa casa ou na igreja, orando, estudando a Bíblia, louvando a Deus, nós estamos como que nos alimentando no sentido espiritual. Mas aí quando você pratica no seu dia a dia o ensinamento que você aprendeu da palavra do Senhor e você procura compartilhar essa palavra com outras pessoas, então é como se você estivesse fazendo exercício físico. Veja, não basta comer e comer bem, é preciso também exercitar-se, não é? Para ter boa saúde. Na vida cristã, a mesma coisa.
A gente se alimenta pela comunhão, através da palavra, da oração, do louvor, do culto, seja em casa, seja na igreja. Mas quando a gente pratica o Evangelho e compartilha o Evangelho, então nós estamos como que fazendo exercício físico. Aí nós temos saúde completa, nós temos saúde plena. Eu quero convidar você para o texto de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 22. Olha só o que está escrito. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, diz Tiago, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Ouvir é importante. Parabéns pela sua disposição de agora estar ouvindo a palavra do Senhor. Oh, isso é lindo, isso é um bom sinal. É sinal de que o Espírito de Deus, de alguma forma, tem atraído você para Deus. E você tem respondido de forma positiva a esse convite do Senhor. Você está me assistindo agora, não é porque você é bom. E eu estou pregando para você, não é porque eu também seja bom. Na verdade, quem é bom é o nosso Deus. É a bondade de Deus que nos atrai para Ele, que nos aproxima dEle. Parabéns por você estar ouvindo a palavra, porém lembre-se disso. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque Tiago diz, quem apenas ouve, mas não pratica, está enganando-se a si mesmo. Quem apenas ouve, mas não pratica, pensa que isso é suficiente. Já se imagina um cristão quando na essência não está sendo, quando não está sendo para valer. Aqueles que ouvem, mas não praticam, eles na verdade estão engordando no sentido espiritual, estão ficando até que bem gordinhos, porém não significa que saudáveis, estão em realidade inchados. Isso não é saudável. E aqueles que ficam obesos no sentido espiritual, porque recebem o alimento, mas não praticam e não compartilham, então eles se tornam muito lentos para compreender a palavra e também eles se tornam lentos para agir, para realizar, para fazerem a obra do Senhor. Nós todos precisamos pensar com seriedade nesse assunto, porque o desejo de Deus é que, além de ouvintes, nós todos também sejamos praticantes da sua palavra. Assim como na vida física, muitas vezes o alimento mais saudável não é o mais gostoso, não é assim? Quantas vezes o alimento mais saudável não é o mais gostoso? Porém, é no alimento saudável que está a bênção para o nosso corpo, para o nosso organismo, para o nosso fortalecimento físico, para a nossa saúde. É no alimento saudável. Por que muitas vezes o alimento mais saudável não é o mais gostoso para a gente? É que, em realidade, nós temos um apetite pervertido, deturpado. A tendência da gente é, de fato, gostar e achar saboroso aquilo que não presta, aquilo que não nos alimenta e que muitas vezes é até nocivo para a gente. Quando pensamos na vida espiritual, acontece algo semelhante. Veja, nem sempre a palavra de Deus é o alimento espiritual mais saboroso. Até porque, não raras vezes, a palavra de Deus nos repreende. E o Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 3, verso 19, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Quantas vezes a palavra de Deus nos repreende, não é? O alimento é saudável, é nutritivo, mas muitas vezes não é saboroso. E a razão de não ser saboroso não é que há problema na palavra do Senhor. O problema está aqui, comigo e com você. O problema está em nosso coração, em nossa natureza. Nós temos uma natureza predisposta para o mal. A gente já nasce com uma mente inclinada para se viciar no pecado. Uma mente que gosta do pecado. Você compreende? O problema não está na Bíblia, quando você acha a Bíblia sem sabor, quando você acha a Bíblia sem graça, sem vida, a falta de vida, a falta de sabor, a falta de bom gosto, na verdade está em você, está em mim, em nossa natureza, degenerada e marcada pelo pecado. E, infelizmente, nós gostamos daquilo que é impuro, daquilo que é indigno, daquilo que é indecente.
A natureza caída só busca o que lhe agrada e evita aquilo que a incomoda, e de fato a palavra de Deus muitas vezes nos incomoda. Eu quero lembrar você ainda que a gente vai à igreja, não para dizer a Deus o que Ele deve fazer por nós. Nós devemos ir à igreja procurar saber o que Deus quer que nós façamos. E você me dirá, pastor, a gente não tem direito de fazer nossos pedidos a Deus. O Senhor não diz que se nós pedirmos com sinceridade, Ele nos atende. Então a gente não pode pedir? Deus não é Pai? Oh, sim, Deus é Pai. E você pode pedir. Você pode pedir o tanto quanto você queira, mas nunca se esqueça disso. Nossa intenção quando cultuamos a Deus, nossa intenção primeira, não deve ser dizer a Deus o que nós queremos, deve ser ouvir a voz de Deus, para que nós saibamos o que Deus quer que nós façamos. Porque nós é que estamos a serviço do Senhor. Não é o Senhor que está ao nosso serviço. Infelizmente, muitas pessoas têm entendido de forma invertida. A palavra de Deus é a mais rica nutrição. A palavra de Deus é a mais completa fonte de nossa alimentação espiritual. Ela traz o que é bom e tira o que é ruim. Eu gosto de um texto que está no livro Desejado de Todas as Nações, página 671. Ellen White, a autora do livro, ela diz assim: por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expelindo-o da alma. É pelo Espírito da verdade, operando pela palavra de Deus, que Cristo submete a si seu povo escolhido. Eu gosto muito dessas palavras. Veja, vou repeti-las. Por intermédio das Escrituras, por intermédio da Bíblia, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Através da Bíblia, o Espírito Santo, que é o próprio intérprete das Escrituras, e foi quem inspirou homens e mulheres para que escrevessem um livro sagrado, através deste livro, o livro de Deus, o Espírito Santo, ele fala à nossa mente e ele grava as verdades bíblicas em nosso coração. E o texto diz assim: expõe dessa maneira o erro, expelindo-o da alma. É através do livro de Deus que nós sabemos o que é certo e o que é errado. E aquilo que é errado, pelo poder do Espírito Santo habitando em nós, é expelido do nosso ser. É pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo, operando pela palavra de Deus, que Cristo submete a si seu povo escolhido. O Espírito operando pela palavra, então assim Jesus submete a si seu povo escolhido. Ou seja, Jesus santifica seu povo. Jesus dá poder para que o seu povo viva em santidade. Eu quero compartilhar mais um texto, está aqui pertinho. Se você está acompanhando aí na sua Bíblia, é só voltar as páginas. Vamos agora a Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11. Está escrito assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O autor de Hebreus diz assim, olha, a esse respeito, e se você estudar aqui o contexto, você vai entender a respeito de Jesus como sumo sacerdote, ou nosso sacerdote superior. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Ou seja, não é um tema simples, um tema difícil. Porquanto vos tendes tornado tardios, lentos, morosos em compreender, tardios em ouvir.
Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, a ideia assim de que essas pessoas para as quais essa epístola é dirigida não eram recém-convertidos, eram pessoas já com alguma experiência na vida cristã, mas ainda assim estavam sendo lentos em compreender a palavra. E aí ele diz assim: tendes necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, quais são os princípios fundamentais da palavra de Deus, da revelação de Deus, das Escrituras. E ele diz mais: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, vocês não cresceram como deviam crescer, não amadureceram como deviam amadurecer, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que são maduros, aqueles que pela prática, pelo exercício, têm as suas faculdades exercitadas, treinadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, tendo as faculdades treinadas para distinguirem entre o bem e o mal. Você compreende? Deus está nos chamando através de sua palavra para que nós estudemos o livro sagrado com mais profundidade, com mais carinho, com mais interesse. Que o seu culto, seja em casa, seja na igreja, seja um genuíno culto de adoração, com louvor, com oração, com súplicas, mas também com estudo da palavra, porque é através da palavra que Deus nos nutre, nos alimenta, nos fortalece e nos prepara para a vitória na luta contra o mal. Deus abençoe você e a sua casa. Vamos orar juntos. Ó Deus querido, louvamos teu nome, Senhor, por esse momento sublime. E eu te peço nessa hora, ó Deus, por tua graça, abençoa a tua igreja, Senhor, para que nós nos alimentemos com alimento saudável, sólido, consistente, que tua palavra habite em nossa mente e nosso coração e nos fortaleça, a fim de que sejamos crentes maduros e vitoriosos. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e mantenha sempre com você o que a palavra de Deus diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Deus te abençoe, alimente-se bem. Um abraço, tchau.